Vai ver o que está acontecendo. Isso, quanto tempo eu falei até agora? Hein? Só para ter uma ideia. Hã? 50 minutos. Puxa, já passei do meu tempo, era 40 minutos. Mas eu não falei da cultura brasileira. O que eu queria dizer, o meu planejamento que eu tinha, eu acho que ia dar muito tempo mesmo. Era de que, já que eu falei dessas forças, desses processos que são desfavoráveis à liberdade, eu queria falar um pouco dos que são favoráveis à liberdade. E um deles seria a expansão da consciência, que foi uma coisa que aconteceu na contracultura. E outro seria o sincretismo cultural. O sincretismo cultural, a própria contracultura foi um grande sincretismo. A contracultura desprezou a cultura tradicional, a cultura acadêmica, a cultura oficial, em troca de uma mistura que tinha pensamento metafísica do pensamento oriental, tinha psicanálise antirrepressiva, liberdade sexual, permissão para usar drogas alucinógenas. A exemplo de culturas primitivas usavam drogas alucinógenas, né? E depois elas até se espalharam por causa dessa história. Então, é muito assunto, né? Mas esse sincretismo, que também recolheu tradições esotéricas, ocidentais, junto, muita coisa, né? É que deu a originalidade da contracultura. E aqui no Brasil foi um sincretismo que não foi tão amplo, né? Mas que eu ia exemplificar como exemplo de sincretismo brasileiro, o tropicalismo, né? Que foi uma coisa da minha geração, que foi o sincretismo é síntese. A análise divide. A síntese reúne, unifica. A análise divide em partes, como Jack o Estripador. E a síntese unifica, né? Então, o sincretismo tem esse movimento de unificação e, portanto, é favorável à liberdade. Isso é um desenvolvimento que eu pensei em fazer, mas as bases colocadas levaram muito tempo. Eu não sei ainda medir. Eu sei medir tempo bem para falar 1 minuto para a televisão. Né? Aí quando eu vou me entrevista, tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Às vezes 59 segundos, ou 62 segundos, mas por aí. Mas assim, durante muito tempo, eu confesso que me perco. Então, como nós temos, ainda que eu gostaria de ouvir vocês falarem alguma coisa, aí e depois vai ter outra palestra, então... vou só contar para vocês não precisarem, quem não puder pegar o livro, o programa, que tem o texto, a contracultura foi anti-acadêmica. Então, eu preferi seguir a contracultura à universidade por causa disso, porque a universidade tem muitas disciplinas, né? Você vai fazer uma tese. Tem um cara lá, o Humberto Eco, escreveu um livro, Como Escrever uma Tese. É um negócio lá que tem muitas exigências. E na contracultura, não. Na contracultura você pensa o que bem entende, ou que não entende, ou mal entende. Vale tudo, né? Então é muito mais gostoso, né? Uma maneira de viver muito melhor, pelo menos para o meu gosto. Então, e agora tem pensadores acadêmicos que gostam disso também, como Norman Brown, que era, né, falecido, mas escreveu Vida contra a Morte, Love's Body, e eu estava lendo agora o livro dele, Apocalipse ou Metamorfose, né, que ele defende um pensamento dionisíaco, a partir de Nietzsche, né, que é um pensamento mais livre do que esse pensamento disciplinado.
reivindica a volta do mistério para a especulação filosófica, né? Então, o Norman Brown era muito bem visto nos círculos contraculturais por causa dessa atitude libertária diante do pensamento, né? Então, eu deixo as ideias me virem assim, do jeito que elas quiserem. E aconteceu o seguinte, teve uns tempos atrás, uns anos atrás, eu frequentei uma seita que dá ayahuasca para as pessoas beberem. E aquele negócio que chamam de Santo Daime também, né? Eu fiquei quase 2 anos bebendo esse negócio, de 15 em 15 dias. E foi na União Vegetal. Porque a União Vegetal, ao contrário do Santo Daime, não gosta de muita propaganda, sabe? O Santo Daime gosta, mas a União Vegetal não gosta. Por isso eu sempre fui meio assim de falar da União Vegetal, mas dane-se, né? Também já não estou mais lá. Aí, então, você... Obrigado, amigo. Então você, desculpe de novo, já estava com a mão aqui. Ele já desistiu de me ouvir. Eu pedi, foi a primeira coisa que eu fiz aqui quando cheguei, foi pedir aquele suporte e não tem. Podiam mandar um escravo ficar segurando para mim. Bom, aí... tem que insistir, né? É isso, está certo. Viu? Quando for chamado para outra palestra, eu vou dizer, só vou se tiver pedestal para o microfone, senão nada feito. É muito chato mesmo. Puxa vida. Bom, então, deixa eu contar para vocês por que eu vou chamar a palestra de O Sol da Liberdade. Aí, lá nessa seita do ayahuasca, quando a gente estava lá, o que eles chamam de borracheira, ou seja, viajando, né, era doutrinado, eles ficavam doutrinando. Então, uma vez eu vi um discípulo perguntar para o mestre, os caras que orientam lá são chamados mestres: mestre, o Sol é Deus? E ele respondeu assim, monossilabicamente: é. E aí eu descobri que na doutrina deles, Deus está presente na vida humana fisicamente. Não é uma metáfora, não, é Deus. Deus está ali. Agora ele está escondido. Mas amanhã você acorda e você olha para Deus. Ele está lá. Não, segundo eles não, é o Sol. Sim, mas eu não estou discutindo aqui quem está certo ou está errado. Quem tem a verdade ou não. Pois é. O seu Deus é assim, o deles não. O deles eles vêm. Bom, eu sei que para a maioria das pessoas Deus é invisível, mas para eles não. Daí que é a originalidade deles, né? Aí depois que eu soube disso, que o Sol é Deus, o Deus é o Sol, eu me lembrei, assim à toa, me lembrei da letra do hino brasileiro, esse, né? O Sol da Liberdade. O Sol da Liberdade é a liberdade. A liberdade é um sol. Se Sol é Deus, eu concluí, a liberdade é Deus. Deus é a liberdade. A liberdade é a origem de tudo. E bolei uma ontologia da liberdade, para a qual a liberdade não caracteriza apenas a consciência, como diz Sartre, mas tudo. Tudo foi produzido pela liberdade, e a liberdade é o Ser Supremo. Mas, mais do que Deus, porque é aquilo que fez Deus ser Deus. Deus é Deus pela liberdade.
Bom, então eu usei esse nome aqui para a palestra e pretendo usá-lo como título do meu próprio próximo livro, porque eu gostei da expressão O Sol da Liberdade. Muito obrigado. Meu prezado palestrante, parabéns. Muito bem. Agora, a questão, a palavra Deus, Deus é um ser supremo espiritual. Ele criou tudo, mas o pecado do homem, a devassidão, entendeu? E a alienação espiritual do homem, por não procurar ler a palavra de Deus, ele se afastou de Deus. Porque antigamente os homens como Abraão, Salomão, Davi, eles viam Deus face a face, tem uma vida de santificação. Então o mundo hoje, cheio de pecado, cheio de mazela e falcatrua, está pensando que Deus é igual a eles, quer ver Deus fisicamente, é impossível, entendeu? Deus é um ser supremo, realmente tem uma vida de abnegação, de santificação, para poder pelo menos o Espírito Santo se aproximar. Porque Deus é supremo, ele é o máximo, não pode estar, como é que se diz, aparecendo em todo lugar para um pecador, entendeu? Então tem que desmistificar essa questão, que outra coisa, esse avanço da ciência também está previsto na Bíblia, coisas diabólicas, os principados e a potestade satânica, para querer desvirtuar Deus, entendeu? Tem que explicar a Deus, o Evangelho. Eu quero saber se o senhor tem uma questão para ele, porque a gente também tem que abrir para outras pessoas. Tá. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse o que é que eles, qual é o pensamento formal a respeito que eles têm de Deus com relação à matéria. Obrigado. As questões, né? Perguntas, questões, enfim. Bom, Luiz, eu assisti com atenção, eu tomei apontamentos aqui da sua palestra e alguma coisa me impressionou muito quando você se refere ao Mensalão da Justiça como show, como espetáculo. Então isso me faz pensar em muitas coisas muito sérias e graves. A primeira coisa é pensar na espetacularização que você encontrava já no hitlerismo, no stalinismo, né? Você encontrava também no mundo antigo, e você encontrava também processos de espetáculos, tá? Eu conheço um pouco da teoria do mundo com espetáculo e tal, etc., isso eu estou mais ou menos atualizado. Tá? Então eu estou fazendo esse regresso, esse retorno, essa recuperação, para pensar no espetáculo em si como alienação ou como elemento de desalienação. Então nós temos, digamos, o espetáculo também, que é aquele que faz, atiça a consciência, que faz com que você tome uma visão crítica diante daquilo que se vê. Aquilo que significa uma participação popular se impondo na cena, não só da mídia, mas da cena política e da cena do cotidiano. Então eu vejo também que o Mensalão, conforme você coloca, pode ser um espetáculo, mas é um espetáculo que pontua uma posição nova do povo brasileiro, uma exigência, uma demanda de cada cidadão honesto desse país, tá? E eu vejo, então, que o espetáculo, ainda que ocupe a mídia e as casas, né, ele tem, sim, um fator de desalienação, um fator que pode ser resgatado. Obrigado. Só quero dizer o seguinte, quando eu falei aqui do Mensalão, viu, eu dei como exemplo. Agora, a caracterização que o Debord faz, que se faz da sociedade de espetáculo, é que há essa regra geral. Agora pode ter uma exceção, o senhor está dizendo que o Mensalão foi uma exceção. Pode ser, eu acho que é questão de opinião pessoal. Agora, o conceito é uma generalidade. Muito boa palestra, né, esclarecendo muitas coisas. Eu queria perguntar para o senhor qual é o papel da droga, né? Ao mesmo tempo o senhor falou dessa experiência, né, na União Vegetal, né,
que acabou aumentando a percepção, que consegue aumentar, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe os jovens entrando no mundo das drogas e perdendo a sua liberdade. Eu queria que o senhor comentasse aí sobre isso. Foi exatamente esse o processo que houve. Existem certas drogas, chamadas alucinógenas, que são consideradas por muitos psicólogos como expansoras da consciência. Quando houve, no movimento da contracultura, quando houve o interesse pelas drogas, foi principalmente por essas drogas, que aqui são o ayahuasca, aqui na América do Sul, o peyote, no México e no sul dos Estados Unidos, né, que dá a mescalina, e drogas em outras culturas, né, indígenas, culturas primitivas, etc. Então foi usado para isso. E mais uma droga, que é uma droga química, ao contrário de todas essas, mas que é uma droga que muitos também consideram que partilha dessas virtudes, vamos dizer assim, de expansoras da consciência, que foi o LSD. Foi o ácido lisérgico, né, que tem toda uma história sobre o ácido lisérgico, os terapêuticos do ácido lisérgico. Tem um capítulo grande. Agora, o que você diz é a pura verdade, porque isso se transformou numa moda das drogas. Então, as experiências que eram feitas de natureza psicológica ou espiritual, eu acho que são seitas religiosas que usam, né, passou a ser mero vício tradicional. Então, drogas opiáceas como heroína, morfina, ou anestésicas como a cocaína, são drogas extremamente perigosas para a saúde, perigosas, nocivas para a saúde, perigosas por causa disso, porque são nocivas, mas são mais fáceis de serem encontradas, porque os traficantes preferem trabalhar com essas drogas, né? E então provocou esse fenômeno que você se referiu e que é verdade, né? De muitos jovens, principalmente, que tiveram suas vidas destruídas por causa dessas drogas. Agora, porque quando se fala em droga, aí se diz assim, as drogas, é uma generalização, quando as drogas são diferentes entre si, né? É preciso saber especificamente que droga é. Né? Eu estou falando do ayahuasca. O ayahuasca está liberado pelo Conselho de Medicina, não faz mal a ninguém. E é usado lá com finalidades ritualísticas, né? Tanto no Santo Daime como na União Vegetal. Ou está falando de cocaína, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai passar aqui para a última pergunta. Obrigado pela oportunidade, né? Parabéns pela palestra, né? Meu nome é André, eu sou estudante de Ciências Sociais, né? E na universidade, quando falamos em liberdade, a referência é Nietzsche e Foucault, né? E eles mostram os mecanismos de opressão, né, que levam a essa questão da alienação. Eles divergem com Sartre com relação à liberdade, eles são da mesma geração, eles divergem nesse sentido. Você poderia me ajudar, porque eu não consigo entender muito bem. Nietzsche é muito anterior, né? Nietzsche é muito anterior. E é um pensador que foi muito influente, né, nas correntes chamadas irracionalistas, ou seja, as correntes que valorizaram a vontade como uma experiência mais decisiva do que a razão, do que a inteligência, né? E teve meio desaparecido debaixo da força do pensamento racionalista, e foi recuperado há poucos anos atrás. Agora, Foucault não. Foucault é posterior a Sartre, é de uma geração posterior a Sartre e ligado aos estruturalistas, né? Então, a diferença com Sartre é essa. Sartre, quando se aproximou de uma visão da sociedade social, ele preferiu a dialética marxista ao estruturalismo.
Como o estruturalismo tinha vindo depois dele, ele entrou em polêmica com o estruturalismo. Então essa é a diferença do Foucault. E o Foucault e outros estruturalistas dizem que Sartre ainda está lá atrás, ainda está na dialética. A dialética é coisa do século XIX e tal. Né? E eles, com o conceito de estrutura, estão mais adiante. Mas, claro, são todos eles pensadores libertários, são todos pensadores preocupados com a liberdade, né? Tanto Nietzsche quanto Sartre e Foucault.